Olá, gente. Boa noite a todos e todas. Eu sou Mônica Pinto, gerente de desenvolvimento institucional da Fundação Roberto Marinho, professora do Colégio Pedro II. É um prazer ter vocês aqui com a gente nesse webinar Educação 360. E agora nós vamos receber dois convidados muito especiais. A nossa querida Tatiana Klix, que é diretora da plataforma Porvir, que disponibiliza ferramentas e recomendações para apoiar gestores, professores e famílias, ajudando todo mundo a continuar os estudos em tempos de coronavírus. A Tatiana, ela é uma jornalista especializada em educação, sempre à frente de muitas iniciativas inspiradoras que articulam atores da área. E com a gente também o professor Luiz Felipe Lins, que ele é mestre, professor da rede municipal há 25 anos aqui no Rio de Janeiro, professor também da rede privada, um colega aí já conhecido, acabou de receber o Prêmio Educador Nota 10, professor, parabéns, professor Luiz Felipe, vai receber agora aí essa honra a mais, né, no dia 27 de outubro. E Tatiana e Luiz Felipe, eu não sei se vocês assistiram a nossa mesa, que acabou de acontecer, aonde a gente viu, né, várias evidências, várias pesquisas, aonde professores, gestores, famílias e estudantes sabem que estudar e aprender com o uso de outros recursos, né, digitais, outros recursos e tecnologias é fundamental, né? É uma questão que não tem só a ver com a pandemia, é uma questão do nosso tempo presente. Então, eu queria pedir primeiro para a Tatiana apresentar para a gente a plataforma. Queria, Tatiana, te pedir para a gente tentar ficar em torno de 10 minutos, para depois também a gente poder ouvir aí um pouco o professor Luiz Felipe, com a experiência dele, com as turmas de jovens aí nesse momento que a gente está vivendo, de isolamento social. E aí a gente tem 10 minutos depois para a gente fazer uma troca entre a gente e com a nossa plateia, tá bom? Tatiana? Tá bom. Boa noite, Mônica. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Queria primeiro agradecer o convite e a oportunidade de voltar aqui no Educação 360. Já tive em outras oportunidades, né, de outra maneira, né, primeira vez assim online. Mas é sempre muito importante estar aqui e poder compartilhar o que a gente vem fazendo, né, e dessa vez compartilhar esse trabalho da Aprendendo Sempre. A Mônica falou enfim, que eu sou do Porvir, né, lidero o Porvir, que é um projeto que já tem aí uma viagem, né, uma bagagem de 8 anos, mas hoje a gente vai conversar sobre Aprendendo Sempre. E acho que o diferencial da Aprendendo Sempre é justamente o fato de que não é uma plataforma de uma organização, mas ela é uma plataforma de uma coalizão, né, feita a muitas mãos de organizações sociais que estão preocupadas, que têm atuações relacionadas à educação e que sentiram a partir da necessidade que a pandemia trouxe e a partir desse grande desafio que é justamente manter o aprendizado durante a pandemia, manter o aprendizado com as escolas fechadas presencialmente, a necessidade de fazer essa coalizão, de se juntar para apoiar, para garantir que o aprendizado continue acontecendo, né, durante todo este período. A Mônica, inclusive, é uma das parceiras, né, pela Fundação Roberto Marinho. Então, ela até pode me ajudar aqui, se eu esquecer alguma coisa. Essa plataforma foi lançada bem no início da pandemia, no início de abril, e naquele momento em que, assim, que tinha acontecido, as escolas tinham fechado, né, então a gente tinha passado de um modelo em que o professor e os alunos, eles conviviam num mesmo ambiente, numa sala de aula, numa escola, e o aprendizado acontecia muita parte do aprendizado acontecia a partir dessa interação, e de repente, de uma hora para outra, a gente viu que os professores estavam em um lugar, os alunos em outros, cada um em suas casas, os alunos, os jovens, as crianças com as suas famílias, né, muito próximos das suas famílias, e tinha esse desafio de manter as atividades educacionais, de manter o aprendizado com essa nova configuração. Dentro dessa nova configuração, os atores, né, as famílias, os professores, os gestores tiveram que se adaptar rapidamente, né, novos papéis, novas demandas,
novas práticas, novas rotinas, e a gente, coisas inesperadas, né, que não faziam parte algumas sim, outras não faziam parte das rotinas. Então, por exemplo, as famílias de crianças de crianças menores tiveram que se envolver muito, né, nas atividades educacionais, muito mais do que elas provavelmente se envolviam antes, tiveram que entender que brincadeiras elas poderiam fazer, que conteúdos educacionais elas poderiam oferecer, que ajuda elas tinham que dar até para essas crianças acessarem as aulas e usarem as ferramentas tecnológicas que estavam sendo propostas pelos professores, pelas escolas, tiveram que conversar com elas e lidar com angústias, né, tratar do luto, dos cuidados da saúde física, né, todo mundo em casa o tempo inteiro, sem se mexer muito, né, a saúde emocional, e ao mesmo tempo as famílias de crianças mais maduras, né, crianças de adolescentes, de jovens, essa angústia emocional, a angústia em relação ao projeto de vida, a preparação do Enem, enfim, tiveram que se envolver com essas demandas. Já os gestores educacionais, enfim, tiveram que se reorganizar, né, reorganizar todo o planejamento, todas as estratégias, adaptar currículo, preparar infraestrutura para esse desafio, estratégias para o ensino remoto num primeiro momento que continua em grande parte, sempre se preocupando com a questão da equidade, como manter a equidade dentro dessa realidade em que a infraestrutura não é igual, que nem todos têm acesso às mesmas ferramentas, às mesmas condições. Já num segundo momento, agora, essa preparação para o retorno, o ensino híbrido, como que a gente vai fazer isso, como se comunicar com a comunidade escolar, como engajar, como avaliar os conteúdos. Então, todas preocupações que não que sejam novas, mas de uma maneira muito diferente, né? Protocolos, legislações, enfim, todas essas demandas eles passaram a ter. Já os professores, enfim, acho que já foi discutido muito hoje, né, e depois o Felipe pode trazer para a gente, enfim, uma infinidade de desafios, né, então, como adaptar o currículo, como usar a tecnologia, como engajar os alunos, que exemplos, que práticas existem que já estão dando certo, que ferramentas usar, como se comunicar com as famílias, como cuidar da questão de acolhimento do próprio, né, o autocuidado próprio, a questão com os jovens, com as crianças, enfim, uma série de demandas novas e que eles precisaram aprender. E ao mesmo tempo, a gente, desculpa, passei uma mais, a gente percebia que já existia informação sobre isso e ao mesmo tempo muitos parceiros tentando produzindo novas informações, novas ferramentas, disponibilizando muita coisa gratuitamente para apoiar nesse momento, mas essas informações espalhadas e chegando de forma desigual e todo mundo difícil de entender o que é relevante, o que não é, o que funciona, o que não funciona. E essa foi uma das ideias dessa coalizão, um dos objetivos dessa coalizão foi essa plataforma que faz uma curadoria desses conteúdos, dessas ferramentas, dessas orientações, desses tutoriais, de tudo de tudo não, mas de muita coisa que existe disponível. Então, uma curadoria e gratuitamente, né? E a gente chegou agora, né, já em 350 soluções gratuitas que estão disponíveis, feita essa curadoria por mais de 30 organizações sociais. E a gente vê aqui, só um pouquinho que estou tentando passar aqui, e não está passando. Agora foi, né? Agora foi demais até. Em primeiro lugar, então, a gente fez então uma ferramenta que seja fácil de usar, que tenha filtros, que oriente essa navegação, que classifique, então, de acordo com os públicos. Então, por exemplo, para as famílias, ferramentas para as famílias. Então, o Aprendizap, que é uma ferramenta que ajuda os jovens a estudarem pelo WhatsApp, que traz conteúdos, traz exercícios para eles estudarem pelo WhatsApp.
as classes abertas da Fundação Roberto Marinho, que são aulas de reforço com professores da Fundação Roberto Marinho, também está lá. Para as crianças, então, um guia de brincadeiras para famílias com crianças do nascimento até os 6 anos, feito pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que também é integrante dessa coalizão. Então, tem desde ferramentas até orientações de como as famílias podem lidar. Eu só trouxe 3 exemplos, tem muitos outros lá disponíveis. Para os gestores, né? Para os gestores tem desde um canal de TV, né? São conteúdos educacionais que podem ser veiculados pela TV. A Mônica também pode falar mais, que é envolvida com esse projeto, né, que se chama Vamos Aprender, que as secretarias de educação, sejam elas estaduais, sejam elas municipais, podem usar esses conteúdos, podem veicular esses conteúdos nas TVs locais, né, e é uma maneira de você manter o aprendizado, de você trazer esses conteúdos para as crianças, para os jovens. Um guia elaborado pelo CIEB, que orienta para as estratégias de aprendizagem remota, desde a questão da infraestrutura, de como criar infraestrutura, até a questão de avaliação, de comunicação com as famílias, de comunicação com os próprios estudantes, com os professores, enfim, diferentes estratégias, né? Eles têm algumas estratégias que ajudam as secretarias a escolherem que caminhos seguir para promover essas estratégias. E mais recentemente, né, porque os desafios foram mudando ao longo da pandemia, mais recentemente, já para ajudar na preparação para o retorno, então estudos, como esse estudo do IED, que mostra como as redes estão se preparando, se planejando para a volta às aulas, trazendo referências para as redes, pensa, bom, como que o pessoal está pensando, como que a gente faz, então esses dados também estão disponíveis, entre outros, na plataforma. Por fim, para os professores, a gente tem uma série de ferramentas tecnológicas, de soluções tecnológicas, de conteúdos pedagógicos, de ferramentas de gestão de aprendizagem, que podem ser usados, como o Nova Escola Box, por exemplo, que é uma caixa de ideias para facilitar o dia a dia do professor, como os mapas de focos da BNCC, que orientam a escolher os conteúdos alinhados com a BNCC, que podem ser ensinados nesse período, e algumas orientações, né, como, por exemplo, reportagens do Porvir, que a gente indica, com orientações para os professores, né, esse momento precisa muito orientação, tem muitos desafios, então, como, por exemplo, essa reportagem sobre a importância da escuta, né, na volta às aulas, no acolhimento, e assim uma série de conteúdos que estão disponíveis lá, para ajudar esses educadores e educadoras que estão tendo esse enorme desafio de manter o aprendizado durante a pandemia. Mas a gente também identificou que só esses conteúdos, que é o forte da plataforma, não era suficiente, né? Existe uma demanda de troca, de conversa, que acho que é um pouco o que o evento está fazendo hoje, e de como que a gente conversa, como que a gente troca. Então, temos uma mentoria, alguns professores voluntários oferecem seu tempo para se conectar em reuniões rápidas, de 30 minutos, com outros educadores que querem tirar dúvidas, que querem discutir planejamento de aulas, que querem discutir questões também de equilíbrio emocional, de engajamento dos alunos, enfim, qualquer questão, e esses professores se oferecem para fazer essas trocas, é muito interessante, porque acaba que não é assim um professor ensinando o outro, é realmente uma troca, que é algo que a gente sabe que é muito importante, principalmente que cada um está na sua casa, que não tem a sala dos professores, né, para os professores conversarem, então os mentores e os mentorados, digamos assim, aprendem juntos, trocam juntos e depois continuam em contato para ir trocando essas experiências. Então, foi uma maneira também que essa coalizão pensou para oferecer esse apoio neste momento. E dentro dessa linha das questões de trocas, né, então também a gente viu a formação, né, tem pesquisas que mostram como os professores estão buscando formações específicas nesse momento, e a gente também fez uma curadoria de formações que eles podem fazer gratuitamente, que podem auxiliar, e de eventos, né, eventos que são organizados pelas parceiras da coalizão, ou mesmo outros eventos que são interessantes, que são gratuitos, eventos online, né, lives, webinários e tal, e a gente faz essa curadoria, essa programação, está disponível na plataforma para quem quiser ir acompanhando o que tem, né, que oportunidades existem. Mais recentemente, né, os principais desafios identificados pela coalizão
são o engajamento e o combate à evasão. A gente tem uma perspectiva aí, tem dados de pesquisas que mostram que existe uma perspectiva de que muitos jovens, que muitos alunos pensam em desistir da escola, pensam em evadir, então, e mesmo os professores, às vezes, estão sentindo dificuldade em manter o engajamento neste período que as aulas estão suspensas, porque é um período muito longo, existem muitas dificuldades de infraestrutura e mesmo, né, de foco e tal. Então, a coalizão lançou a campanha Aprendendo Juntos. Essa campanha já está acontecendo, é uma campanha para engajar, para incentivar professores, alunos e familiares a mostrarem-se engajados com o aprendizado, com a aprendizagem, com a escola. Os conteúdos dessa campanha estão disponíveis no site da coalizão, e são livres, e são gratuitos, e é um convite que eu faço também para que todos se engajem nessa campanha e entrem nesse esforço que a gente está propondo para que todos continuemos aprendendo juntos e engajando os jovens nessas atividades. E, por fim, também nesse desafio, enorme desafio que é preparar o retorno, que todos estão discutindo nesse momento, a coalizão também está oferecendo esses conteúdos e oferecendo algumas informações. Então, como, por exemplo, pesquisas. Tem uma série de pesquisas que foram preparadas, que estão sendo desenvolvidas, como, por exemplo, essa do Instituto Península, que fala do sentimento e percepção dos professores brasileiros, ou esse levantamento internacional de retomada das aulas presenciais. Essas pesquisas trazem dados sobre os diferentes atores, os diferentes desafios que podem contribuir com a tomada de decisão, com os planejamentos feitos pelas redes, pelas escolas, pelos próprios professores. Esses conteúdos também estão disponíveis na plataforma e também estão gratuitos para consulta. E saindo do forno, recentemente também já foi lançado uma plataforma de apoio à aprendizado, que traz uma série de soluções, de ferramentas, que vão desde de atividades para o fortalecimento socioemocional dos atores envolvidos, para fazer as escolhas, as priorizações do currículo, que a gente sabe que é um desafio, muitas vezes, uma vez que nem tudo foi possível ser feito remotamente, e que cada aluno, cada rede, cada turma conseguiu evoluir de uma maneira. Então, como que a gente faz a priorização desse currículo, atividades para verificar o desempenho dos estudantes e orientações pedagógicas, um guia para elaboração de instrumentos de avaliação, enfim, uma ferramenta muito completa e que se propõe a realizar esse apoio às redes, e também temos o link lá disponível na Aprendendo Sempre. A ideia aqui, Mônica, foi trazer um pouco do panorama de tudo que a coalizão tem oferecido na Aprendendo Sempre, e mostrar a importância de a gente continuar agindo coletivamente. Então também um convite para todos se engajarem, seja consultando esses conteúdos, seja sugerindo novos conteúdos ou novas ações novas, seja interagindo com as mentorias e com esses dados dessas pesquisas, enfim, fica realmente um convite para que a gente continue se engajando nesse desafio, nessa tarefa de manter o aprendizado, que é tão importante nesse momento. Obrigada. Diz para a gente de novo aí o endereço certinho da plataforma, para ficar claro para todo mundo. Então, é aprendendosempre.org. Obrigada, Tati. Professor Luiz Felipe, conta pra gente essa sua experiência aí de dar aulas e trabalhar com jovens e os seus colegas professores nesse momento aí de isolamento social. A Tatiana pôde trazer pra gente aí uma série de ferramentas, oportunidades e estudos, mas você que está lá junto com seus estudantes e colegas professores, como é que as coisas estão acontecendo? Conta pra gente. Boa noite, Mônica. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou professor há 25 anos, né, da escola pública e privada aqui do Rio de Janeiro. Tenho 42 anos de escola pública, 17 como estudante e 25 como professor. Em março, quando a gente encontrou esse momento que a gente viu que ia ser um momento complicado da pandemia,
A escola privada que eu trabalho, né, já vinha trabalhando com a gente o ensino remoto, né? A gente já tinha salas de aula virtuais e eu já tinha implementado isso na escola pública, né? Eu já tinha outros meios de comunicação com essa garotada. Mas a escola parou, nós ficamos 15 dias para pensar como é que a gente ia fazer. E aí surge um mundo, porque mesmo você tendo acesso, você começa a perceber que assim, a minha internet não é boa, eu preciso de um upload maior, porque aí nada funcionava, preciso aumentar a minha internet, preciso de uma câmera, eu preciso de uma boa resolução, né, de câmera, eu preciso de um outro computador, um computador melhor. E a primeira semana que eu fui dar aula online foi um desastre, deu vontade de chorar. Eu acho que eu e a câmera parecia que uma hora a gente ia se desentender de forma muito radical, porque eu queria destruí-la, porque nada desfocava. E aí as crianças, por elas já estarem no mundo mais tecnológico, eles começavam a me acalmar, né? Professor, o senhor baixou um programa que melhora a resolução da câmera? O programa da câmera? Eu falei, não. Então baixa, professor, baixa, vamos mexer, vamos melhorar a resolução, vamos jogar uma luz para melhorar esse foco. Eles foram me auxiliando. E isso foi fundamental. Então, assim, eu aprendi muito com eles, essa parte tecnológica, e assim, você comentou o prêmio do Educador Nota 10, eu sou professor há 25 anos no chão da escola, com turmas de 6º ao 9º ano, da onde eu não vou sair, eu quero trabalhar no chão da escola até o final da minha carreira, mas um professor que trabalha com projetos, hoje eu acredito que o trabalho com projetos, ele tem muito mais significado para as crianças. Então, eu acabei escrevendo um dos projetos que eu trabalhei, né, no prêmio. Foi uma oportunidade até da pandemia de eu conseguir arrumar tudo e enviar esse projeto. Mas, assim, como é que eu vou trabalhar com essa garotada no meio de uma pandemia, mas uma garotada que está acostumada a trabalhar com projetos? Eu vou dizer que hoje na escola pública eu atendo virtualmente em termos de mais ou menos de 30% dos meus alunos. Mas quando eu passo trabalho, porque a gente tem salas de aulas virtuais, eu recebo 60% de trabalhos das crianças. Então, nem todos conseguem assistir aula naquele momento, mas eles conseguem, em algum momento, ter acesso à internet para baixar o material que eu forneço, né? Então, isso é interessante. E pensando nessa discussão hoje que nós íamos fazer aqui, eu pensei em mostrar alguns trabalhos que estão sendo produzidos pelas crianças, né? Em passar um vídeo falando um pouquinho dos trabalhos que a gente tem produzido nessa pandemia. Eu sei que eu não vou atender a todos, a gente vai ter um monte de questionamento sobre exclusão, como a Lúcia falou, né, no grupo anterior, né, na discussão na mesa. Mas eu acredito que eu tenho que trabalhar com esses que estão tendo acesso. E a minha sala de aula nunca foi fácil. Eu nunca tive alunos em tempos iguais. Até porque o ser humano não é uma máquina, ele não estão todos no mesmo tempo. Então, eu vou ter crianças, quando retornar, em tempos diferentes que tiveram acesso. Por que não aproveitar essas crianças para serem os meus auxiliadores para os outros que não tiveram acesso? Então, assim, quando eles começam a produzir coisas, né, deles, esse produto vai me auxiliar muito nesse retorno, porque eu vou ter que também trabalhar com crianças em tempos diferenciados em salas de aula. Mas isso eu já trabalho há muito tempo. A gente não tem crianças no mesmo tempo, o tempo inteiro, né? Cada criança, a gente tem crianças hoje, graças a Deus, as crianças incluídas estão dentro da escola, então isso me fez aprender muito a ser professor, a olhar cada um de forma individual. Me preocupa muito como é que aí é uma outra discussão com essas crianças, como é que está o atendimento dessas crianças, né? Já que eles precisam muito da gente estar do lado ali, não adianta só disponibilizar material. Mas, assim, as crianças que estão comigo, eu estou olhando eles como vetores que vão me auxiliar muito nesse retorno. Eles vão me auxiliar para aquelas crianças que não tiveram acesso. O vídeo está aí, eu acho que alguém ia botar para rodar o vídeo, eu vou falando, tem o vídeo. O vídeo está aqui. O vídeo tem 3 minutos, eu fiz esse vídeo de manhã, começando um pouquinho com um fluxograma que a professora Raquel Cupolilo, da escola privada, ela pensou numa atividade para trabalhar algoritmo e fluxograma.
E eu fiz um pudim nessa pandemia, né? E aí eu pensei que ela tinha dado a ideia de um bolo, de utilizar o pudim para as crianças construírem um fluxograma. Aí eu fiz o meu fluxograma do meu pudim. E na aula eu mostrei o fluxograma e encorajei essas crianças a que elas fizessem alguma guloseima junto com os seus responsáveis e filmassem, gravassem e fizessem um fluxograma para a gente trabalhar algoritmos em matemática. Então eles foram para a cozinha, todos eles produziram, aqui tem alguns estão passando alguns vídeos assim de forma bem rápida, agora está um rocambole aí, que um aluno, eu tentei evitar tirar o máximo do rosto dele, está mais a produção, então ó, tudo que dá uma vontade danada da gente saborear e da gente provar, mas eu não tive acesso, e pensando, quem sabe a gente não pode fazer coisas dentro de sala de aula no retorno, essas crianças produzindo aquilo que não precisa talvez de um fogão, produzindo receitas para a gente construir fluxograma e trabalhar algoritmos com essas crianças em matemática, né? Então, eles fizeram, a gente trabalhou um pouquinho de fluxograma, de algoritmo, e eles fizeram as produções deles, né? Aí tá mais um bolo, então eu coloquei alguns para que eu pudesse ir falando e aproveitando imagens. Então, assim, eles vão me auxiliar, porque eu quero que eles produzam, né? Que eles produzam. Quantas habilidades a gente está trabalhando aí? Unidade de medida que eu vou poder explorar, a ideia de números e de operações, e a gente ainda vai todo mundo na volta saborear essas gostosuras que eles fizeram. A mesma coisa a construção de jogos, né? Eu pedi que eles construíssem jogos, eu estimulei, está aqui a atividade, eu tirei até do que eu coloquei, mas um jogo onde eles pudessem trabalhar com a família, não é o jogo pelo jogo, é aquele jogo onde ele vai pegar alguém da sua família que não aprendeu aquele conceito e que ele introduz aquele conceito para uma pessoa que não tenha conhecimento daquilo. Então é o jogo possibilitando alguma aprendizagem. Então eles tinham que fazer a regra dos jogos e eles apresentam isso nas aulas virtuais. Sempre eu peço para que eles fotografem, filmem. Então a gente está vendo alguns exemplos aí de jogos, né? E de ferramentas tecnológicas. Eu acho que essas crianças, gente, elas estão precisando trabalhar programação, porque eles gostam disso, né? Então eu estimulei alguns alunos que eles fossem pesquisar programas. Aí isso aí é um jogo da memória online. Um aluno achou um site que fazia jogo da memória online, o Kahoot, que a gente já trabalhava, eles produziram alguns Kahoots. Então, as nossas aulas, nossos encontros virtuais, eles têm apresentado produções deles. Então, assim, o que eu quero deixar, assim, que dá para a gente fazer com todas as dificuldades, dá para a gente tentar fazer alguma coisa diferente. E todo esse material que está sendo produzido vai ser um auxiliador no meu retorno, porque eles vão ser os meus auxiliadores nessa construção de conhecimento dessas crianças que talvez não tenham tido acesso, né? Que é uma grande maioria. Então, assim, eu acho que eu não sei se eu estourei o tempo, mas eu tentei usar o vídeo para falar um pouco disso. Eu queria encorajar meus colegas, eu estou aqui representando todos os profissionais de educação, que eu acho que uma escola não se faz só por professores, a escola a gente faz desde da tia que está na cozinha, daquela pessoa que está servindo a merenda, fazendo a merenda com todo carinho, ao diretor, ao professor, à comunidade escolar, os alunos. A escola é feita por todos, e todos estão preocupados com esse momento e com essa educação que a gente vai oferecer para essas crianças nessa volta. Então, eu acredito que eu estou aqui, agradeço o convite, é uma honra estar participando de um evento desse. Eu já tive aqui há alguns anos atrás fazendo uma oficina, mas assim, eu me sinto honrado de estar no Educação 360, onde a gente discute muito sobre educação com pessoas fantásticas fazendo a gente refletir. Então, queria deixar esse encorajamento para esses professores. Vamos fazer alguma coisa diferente para essa garotada, que eles vão auxiliar a gente. A gente vai ter muita criança ajudando a gente a dar aula nessa volta aí para esses que não tiveram acesso. Legal, Luiz Felipe. Super obrigada a você e a Tatiana Klix. A gente conseguiu mostrar muitas coisas que são possíveis de ser feitas, né? Mesmo nesse contexto tão adverso que a gente está. Mas há uma concretude no trabalho, né, de todo mundo que está disponibilizando aí pesquisas, estudos, e você, Luiz Felipe, há uma concretude em todos esses projetos pedagógicos aí, todas essas abordagens que você trouxe que dão tanto sentido, né, para a aprendizagem de fato,
de jovens e estudantes, né? Então, muito obrigada a vocês, boa noite. Daqui a 10 minutos a gente volta com a palestra do Anand, e acho que a gente já deu aqui para ele uma boa dica de como aqui no Brasil a gente é capaz de imaginar uma nova escola, né? Muito obrigada a vocês, boa noite e até já. Obrigado.